paz do Senhor, graças a Deus por mais esta segunda-feira que o Senhor nos deu. Estamos aqui para aprender do Senhor através da palavra, como Ele tem nos proporcionado nesses dias. E nós vamos dar continuidade. Semana passada, nosso querido irmão Rafael esteve terminando o Salmo de número 37. E nós hoje vamos iniciar o Salmo de número 38, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler conforme o nosso costume, o verso de número 1. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemido por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim. Os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, e imagino engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não sossega que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, e a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, e não te ausentes de mim. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Amém. Queridos, é por demais profundo as palavras de Davi. E lendo este salmo, a gente percebe por que Davi ele é de fato considerado e descrito como um homem segundo o coração de Deus. Além da capacidade extremamente voluntária de Davi em perdoar, vemos uma pessoa, um homem que não se demora a se arrepender e a reconhecer o seu estado diante de Deus. E é interessante que Davi, ele coloca aqui algumas palavras que parecem se referir a um outro homem. O começo do Salmo, ele já fala de maneira bem clara, de forma de pedido, em colocar diante de Deus que o Senhor não o puna ou não retribua segundo a sua culpa ou segundo a sua iniquidade, segundo o seu pecado.
Porque se o Senhor fizer isto na ira, ou seja, no juízo dele, certamente ele não poderia sobreviver. Há até uma lembrança que diz um texto: é dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, diante disto, Davi reconhece claramente que, olha, se o Senhor me punir, né, no seu juízo, não tem como prosseguir. Ele vai me exterminar. Mas essas palavras quando ouço essas palavras, logo assim de cara, parece que ele faz alusão a uma outra personagem da época patriarcal, que também disse palavras muito semelhantes. E esta noite nós vamos até fazer muita menção desta personagem e de seus textos, até para que a gente possa ter esse paralelo, né, e perceber como as palavras praticamente se repetem. Então, com uma certa preocupação daquilo que aconteceu com aquela outra pessoa, já vamos falar, você já deve saber quem é, Davi, então, diante do seu estado, de quem ele é, já que o meu estado é esse, eu prefiro confessar e prefiro me prostrar diante de Deus, reconhecer o meu estado, reconhecer que eu sou pecador, reconhecer as minhas transgressões e assim alcançar a misericórdia de Deus. Assim é o caminho do justo. O caminho do justo só começa assim. E muitas vezes a gente quer meio que equilibrar, quer buscar tantas outras coisas, outras formas de se aproximar de Deus, sem fazer esta primeira obra, que é o arrependimento, a confissão e, por conseguinte, alcançar a misericórdia de Deus. O caminho do justo não começa por outro caminho senão este, reconhecendo o seu estado e, a partir daí, rogar as misericórdias de Deus, para que, uma vez aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exalta. Funciona assim. Não adianta a gente buscar outro subterfúgio. Não adianta, poxa, então agora eu vou fazer tudo certinho. Não adianta ter um problema com o irmão, e também como disse o Senhor, não adianta ter um problema com o irmão e querer ofertar. E querer dar ofertas a Deus. Não. Deixa a tua oferta aí, vai lá, trata com seu irmão e depois traz a oferta diante do altar de Deus. E o que a gente vê é exatamente isso. A gente querendo fazer tudo, oferta tudo, faz tudo primeiro, para depois querer se consertar com Deus. Se é que vai se consertar. E aí a gente já apazigua a dor da consciência. Não, poxa, mas eu estou no culto certinho. Eu tô legal. Eu não estou em falta com nada, então agora eu estou legal. Mas se não prosseguir o caminho, esse caminho que começa dessa forma, então é um caminho tolo, de loucura, até como mesmo Davi diz. E esta personagem a que estamos nos referindo é Jó. E Jó fala muito e de muitas formas exatamente sobre essa primeira etapa que Davi está descrevendo. É muito claro aqui que há dois tipos de sofrimento que é muito comum no nosso tempo e que nós temos muitas dificuldades de lidar. Aliás, não somente nós. Em todo o tempo da história, isso sempre foi um desafio para qualquer um que quer seguir a Cristo e conhecer o Deus Altíssimo. Há dois tipos de sofrimentos que nós temos dificuldade de lidar com eles e, por conseguinte, isso acaba dificultando o nosso relacionamento com Deus. O primeiro sofrimento é de fato por causa do pecado. E é o que Davi descreve aqui. Há aqui até pelo menos aí o versículo de número 8, mais ou menos, toda a narrativa fala de uma dor, fala de um estado
de uma alma que reconhece a sua condição e reconhece essa condição por causa do seu pecado, por causa da sua condição de pecador. E aqui, como Davi nós não temos aqui a possibilidade de trazer algum estado de Davi, no sentido de em que momento ele escreveu isso, eu quero até sugerir nessa noite que nós vamos aqui pensar que é alguma atitude imoral de Davi, mas um estado de consciência de quem ele é. Deus é santo e eu sou pecador, eu sou um homem pecador, que é uma outra coisa que parece que vai cada vez mais se esvaindo do meio cristão. A consciência de pecado, o sentimento de pecado e o entendimento de pecado, e falamos aqui isso acho que 2 semanas atrás, só está ligado quando a gente pratica alguma coisa. Então eu fui lá e esfaqueei meu irmão, né? Aí quando eu esfaqueei meu irmão, então eu machuquei meu irmão. Mas existem muitas coisas que se passam no nosso coração, que se passam na nossa mente, e por conseguinte, ainda que não tenha praticado, diante do Deus santo e eternamente santo, é transgressão. Mas porque a gente não levantou a mão, não levantou a voz, ou não falou a palavra torpe, ainda que ela tenha borbulhado no nosso coração, a gente não considera que pecou. Na verdade, Tiago, em sua epístola, deixa isso de maneira bem clara. Quando isso acontece dentro do coração, o pecado já foi produzido. A ação gera apenas o salário, que é a morte. Mas o pecado já aconteceu. E aí a gente percebe que às vezes a decorrência de uma vida cristã superficial está exatamente por conta disso, por causa das inúmeras transgressões. E que muito menos são confessadas. Não são nem sequer anunciadas diante de Deus. É como se, peraí, eu não fiz nada. Pô, veio um pensamento, borbulhou meu coração, mas eu não fiz nada, então eu estou ileso, eu estou tranquilo, eu resisti, está tudo bem. Diante do eterno Deus, santo, 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 isto é transgressão. E é exatamente o que Davi coloca diante de Deus, é isto. E ele chega a colocar, a dizer que tamanhas eram as suas iniquidades, que se elevavam à sua estatura. Era uma pessoa que, na verdade, o seu pecado e as maneiras do seu coração lisonjeá-lo excediam a sua estatura. Imagine alguém que tem esse tipo de percepção, de que, na verdade, Senhor, eu sou terrivelmente pecador. E se o Senhor não me abraçar, e se o Senhor não ceder a tua misericórdia e vier o teu juízo, quem poderá ficar de pé? Eu não ficaria de pé, porque as minhas iniquidades são tamanhas e elas são tão pesadas que, como o fardo nas minhas costas, não me fazem nem ter vigor para ficar de pé. Então, o primeiro sofrimento é a questão do sofrimento do pecado. E em detrimento desse sofrimento, para apaziguar a alma perturbada, o espírito convalescido, aí a gente sempre abre mão de diversos preceitos apenas para apaziguar a alma. Se apaziguar a minha alma vai ser fazer alguma boa ação e eu vou achar que resolvi o problema, a gente vai partir para esse viés, essa estratégia, ou qualquer outra parecida. Mas, na verdade, isso é só para apaziguar a alma. Esse sofrimento que o pecado traz, quando há aquela coisa, como a gente diz no nosso meio comum, né, quando há aquela dor da consciência, né, quando cai a ficha, a gente corre desesperadamente para aquilo ali ser saciado. Isso aí tem que ser saciado. E a única maneira de ser saciado, não existe outra senão esta que o Davi nos mostra como caminho, que é reconhecendo o Deus santo e eterno e nós, criaturas pequenas e terrivelmente pecadoras, alienadas da mente de Cristo
alienadas do amor de Deus, alienadas da santidade do Senhor. Quem pode nos levar a esse estágio novamente? Só a pessoa bendita e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que uma vez em que seu sangue está sobre a nossa vida, nos purifica, nos justifica, nos redime, o seu Espírito nos posiciona no reino, nos santifica e nos faz viver uma nova vida. Só existe esse viés, não existe outro. Não existe vários caminhos, só existe o caminho, como o próprio Senhor nos disse. Então o primeiro sofrimento é o sofrimento do pecado, que a gente é terrivelmente angustiado. Outro sofrimento, que começa a ser descrito no verso 11, a partir do verso 11, é o sofrimento da perseguição. Principalmente quando é uma perseguição injusta. Aí a nossa justiça própria galopa como aqueles cavalos, os cavalos ferozes. E aí é uma coisa tão arraigada no nosso interior que quando a gente vai perceber, a palavra áspera já saiu, o olhar crítico já aconteceu, enfim, atitudes que estão totalmente intrínsecas a nós, dentro deste coração corrupto, desta natureza alienada de Deus, ela sobressai como um piscar de olhos, como um estalar de dedos. E aí a gente percebe assim, caramba, como foi rápido. Eu já tô rotulando, eu já rotulei a pessoa, já tenho um preconceito dela e a minha justiça já está gritando. E se eu puder espetar, eu até espeto. E a gente vai tendo esse tipo de comportamento. Este tipo de sofrimento é terrivelmente angustiante para o nosso coração. E a gente já também instantaneamente, ainda que nem se ajoelhe ou nem ore, a gente já vai projetando ou já vai justificando diante de Deus as nossas justificativas mortais. Né? Senhor, poxa, Senhor, agora eu estou te buscando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou participando, eu estou fazendo isso. Olha, cortei aqueles negócios, cortei isso, estou evitando a televisão, estou evitando isso, estou evitando aquilo, estou me consagrando. Mas, Senhor, olha aí, Senhor, parece que você não está vendo. Parece que você não está alienado de mim. Parece que nada que eu estou fazendo tem valor, parece que nada tem sentido. E é por isso até que o salmista aqui diz que esse salmo de Davi é em memória. Parece que Deus esquece. E vamos ser sinceros, em muitos momentos da nossa vida parece que Deus se esqueceu da gente. Não é verdade? Quem não passou aqui por um momento assim? Né? De Deus ter falado uma promessa, Deus, ó, servo, vou fazer isso, seja através da palavra ou através dos vasos e dos profetas. E Deus falou que vai fazer, e quando você olha para o quadro da sua vida, pô, a tela está pelo avesso e está de cabeça para baixo, tem alguma coisa errada, porque está tudo contrário, nada condiz com aquela palavra predita. E aí é nesse momento que o tempo vem e vai, e aí a gente fala assim, poxa, o Senhor esqueceu, tem alguma coisa, Ele esqueceu, no mínimo esqueceu. Se é uma coisa ainda que a gente esteja esperando, né? A gente a gente já tenha colocado diante de Deus, aí Deus dá um sinal, aí mesmo que o nosso coração se exaspera. E aí se Deus não faz no tempo e na hora, e como temos visto que o homem cada vez mais é imediato, né? A promessa é para ontem, né? A promessa já tem que ser para ontem, né? O profeta falou, Deus falou, o próximo passo é já o cumprimento daquilo. E aí não aconteceu no tempo, na hora, da forma e do jeito. Como crianças mimadas, nós começamos a murmurar, a reclamar, como fez Israel, diante de tudo aquilo que Deus falou que iria fazer. Vou te tirar do deserto, vou te levar para uma terra que manda leite e mel. Né? Haverá abundância, haverá fartura, não poderão contra vocês, porque o meu braço está sobre a vida de vocês. Haverá tudo.
E o povo começa a caminhar, reclama da água, reclama das carnes, reclama de tudo. E aí a gente sabe qual foi o resultado de tanta reclamação. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando começamos a nos esquecer de quem Deus é e de quem nós somos, e já a simplicidade e a maravilhosa salvação já é por demais, né, uma dádiva de Deus para nós, aí a gente acha que ainda as outras coisas, porque Deus ou parece tardar ou não está realizando, nos dá o direito de começar a reclamar. E aí nos colocamos exatamente como os irmãos israelitas. Então é muito interessante que há esses dois sofrimentos que dia a dia vêm sobre as nossas vidas. Dia a dia estamos combatendo esses tipos de sofrimento. Um pelo pecado e outro pela perseguição. E a própria palavra do Senhor, né, para a gente perceber assim, o nível, né, do que é o Senhor, né, os seus estatutos, as suas ordenanças, os seus mandamentos, é só lermos ali o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus, ali no finalzinho do capítulo 6, a gente pega aquelas ordenanças ali e a gente vai ver qual é o nível. Qual é o nível de santidade, qual é o nível, né, de relacionamento que Deus coloca. E Ele mesmo fala, olha, eu vos enviarei para covis de lobo, bem-aventurados sois se perseguires, fores perseguidos por causa do meu nome. E aí essas coisas acontecem e parece que dá um lapso, né? Some, essa palavra some de nós, se afugenta do nosso coração. Quando na verdade nós nascemos de novo exatamente para isto. É para isto. E ele disse isto para os discípulos, quando eles mesmos, vendo todas aquelas coisas que o Senhor fez no seu ministério terreno, eles mesmos disseram, Senhor, poxa, eu quero sentar na tua direita, bota eu na outra direita. Na direita e na esquerda. E ele falou assim, ó, quem quer ser o maior, seja o que sirva a todos. Que alguém aqui quer ser maior? Aí eu fico imaginando a primeira pergunta. Alguém quer ser aqui maior? Chuva de braço, né? Chuva de braço. Eu quero. Quero mais de intimidade, mais do poder, né? Mais disso, mais daquilo, mais de glória, mais de unção, mais de obra. Aí o Senhor fala, então faz o seguinte, vocês que querem ser maiores, sirvam a todos. Aí uma mão já desceu. A todos, se fosse pelo menos a 12, tudo bem, mas a todos é mais difícil. Aí outra mão desce, outra mão desce, outra mão desce. Acabou correndo. Cadê? Ninguém mais quer ser maior? Ninguém mais quer ser maior. E é exatamente isso que acontece. Nascemos de novo da água do Espírito para servir. E o Evangelho que tem sido pregado cada vez mais nesse tempo pós-moderno, século XXI, é que cada vez mais nós temos que ser servidos. Não existem mais cristãos que querem servir. Existem cristãos que querem ser servidos. E esse número cada vez continua a aumentar no meio da congregação. Nós estamos falando de pessoas que não conhecem, que não receberam o Senhor, que não têm relacionamento com Deus. Mas cada vez mais a gente vê um número de crentes que querem ser servidos, mas não querem servir em nada. Em nada. Nem no trato, nem na oração, nem na palavra, em nada. E como diz o nosso pastor, Anaurelino, só quer, é o crente me dá. É o camarada, é o crente que chega na congregação e se alguém não deu boa tarde ou se ninguém deu sorriso, ele já fica amuado. Mas ele nunca dá o primeiro sorriso, ele nunca estende a mão. Mas bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. E cada vez mais a gente tem visto esse número de crentes, número de pessoas crescendo dentro da congregação.
Aquele que quer ser maior tem que dar, tem que servir. E nascemos para servir ao Senhor. E o serviço do Senhor consiste, de uma maneira bem simples, bem simplória, falando, é o testemunho do reino de Deus. Testemunho do reino de Deus. Esse é um serviço. De uma forma assim, a gente pudesse botar o genérico da coisa. Qual é o teu serviço? Testemunhar o reino de Deus. Porque testemunhar o reino de Deus é testemunhar a glória de Deus, o valor de Deus, os estatutos de Deus, a santidade de Deus, a obra de Deus, o desígnio de Deus, o propósito de Deus, a obra redentora de Deus, a salvação de Deus e o plano do fim de todas as coisas em Deus. Isso é o testemunho do reino de Deus. Vós sois as minhas testemunhas. Pois foi o Senhor. Então a gente precisa resgatar estas coisas. Então lidar com esses dois tipos de sofrimentos é muito difícil para nós. E Davi então coloca estas palavras. E ele usa umas palavras, como nós lemos, para sermos práticos e rápidos. Vamos abrir em Jó, e nós vamos ficar usando este livro esta noite também, por conta desta particularidade. Davi disse: cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim, no versículo 2. Jó diz, no capítulo 6, Jó capítulo 6, verso 2: ó, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. E o verso 11: por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Interessante como Jó usa as mesmas palavras. Em mim estão cravadas as flechas do Todo-Poderoso. E uma vez que essa flecha está encravada em mim, o seu veneno percorre todo o meu corpo. E o veneno fala exatamente da dor. A dor que é causada por conta da mão do Todo-Poderoso sobre a vida de Jó, diante de todas as circunstâncias que aconteceu na vida dele. E é exatamente assim que Davi se sente diante da sua natureza pecaminosa. Do Davi, da carne, do homem Davi, homem natural Davi, do ser humano Davi, que jamais se converterá a Deus. Do homem adâmico Davi, que está no seu interior, que não se curva para Deus. E aí Jó diz exatamente estas palavras. Senhor, quando tu coloca, e Jó até usa esse termo, quando tu coloca um homem como alvo, esse homem não pode permanecer. Porque como alvo é aquela coisa, né? Você pode jogar até uma flecha em curva. Você joga a flecha em curva, mas não adianta, ela vai lá no alvo. Pum! Não tem jeito. Pode atirar, jogar pro alto, pum, cai no alvo. Então não tem como correr do alvo. Se você colocou como alvo, não tem como. E é exatamente isso que o Jó diz. E é interessante nós percebermos que é exatamente como Davi se sentiu diante
do seu homem adâmico, o homem que não se converte a Deus. E é interessante a gente, assim, colocar nesses dois pesos um homem que teoricamente justo, íntegro, segundo a palavra de Deus, mas que sofreu tudo o que estava passando. E neste momento de sofrimento, surgem aqueles amigos de Jó, né, que o acusam. Na verdade, primeiro eles olham o estado de Jó, e diz a palavra do Senhor que eles ficam sem falar 7 dias, 7 noites. Né? Olha o estado de Jó e fala assim, eu não estou nem reconhecendo. É esse mesmo, Jó? E aí ele olham aqueles estados, ficam perplexados, não falam nada. Mas quando começam a falar, não é um falar que acalenta o coração. Não é um falar que encoraja o espírito, que põe a fé, a perseverança e o amor no coração. Mas surge no coração dos seus amigos a famosa teologia legalista, que é o seguinte: está sofrendo? Então tem pecado. É simples. A regra matemática é básica e simples. Se Deus está fazendo isso contigo, é pecado. Pode... não sei o que é, se tu não quer falar para mim, tudo bem, mas que tem pecado, tem. João, alguma coisa errada tu fez. Porque não existe. Não existe o justo, não existe o íntegro, não existe o reto sofrer. Isso não existe. Então se tu está sofrendo, alguma coisa errada tu fez. E aí fica imaginando, né, o olhar, aqueles olhares, né, críticos. Aquele olhar que quando tu se derrama na presença de Deus, chora, aí o vizinho da direita, o vizinho da esquerda olha assim, esse camarada aí tá com pecado. Ninguém quer fazer esse negócio assim? E se jogar no chão, chorar, gritar, isso aí tá tudo errado. Estou falando, é verdade ou mentira que isso não... Alguém já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Aí a gente já começa a dar os rótulos, né? Já começa a dar os nomes, pseudos, nomes, né, nas pessoas. A gente vai rotulando as pessoas na congregação. O crente hoje em dia acaba ficando até mesmo como Jó, né? Que creio que, assim como foi no início, os amigos julgando assim, Jó tinha certeza que ele não estava errado, só que chegou uma certa fase ali, de tantos amigos falam, pô, peraí, será que eu estou mesmo... E mesmo assim é só nós no dia de hoje, né? Muitas das vezes é tipo, sabe, talvez até aprovação, mas talvez de tantas pessoas demonstrar com atitude ou com os olhos, nos julgando, a gente acaba vendo, mas será que foi devido àquilo ali? Aí começa a procurar pecado. Isso. Né? Exatamente. E a gente procura pecado como a gente já falou hoje, sobre o aspecto prático da coisa. Né? Não. Ele tocou em alguma coisa. Ele fez alguma coisa. E é essa realidade que Davi está colocando no Salmo, que era a mesma realidade de Jó, que sabia que não tinha feito nada errado, não tocou em nada profano, não adulterou, não fez nada no que diz respeito prático, né, da coisa, imoral, ou o que seja, mas o seu homem interior, ele era pecador. E assim somos todos nós. E é essa consciência de que tem que estar em nós. Porque se essa consciência for íntegra e inviolável dentro de nós, o que vai gerar no nosso coração é um profundo temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. E aí a gente percebe como o nosso cristianismo muitas vezes é raso, porque essas coisas não estão mais sendo ponderadas como elas deveriam ser. E a gente precisa resgatar isso nesse tempo. Precisamos resgatar. O fato de não praticar, de não olhar para a direita, ou não olhar para a esquerda, ou de não tocar, ou de não fazer, não nos torna os santarrões do nosso tempo. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito. A participação do homem, isso é óbvio. E a gente sabe disso. Mas o fato de não fazer não nos torna não pecadores. Pecadores nós somos. E Davi disse isso também. Em pecado eu fui concebido pela minha mãe. E Paulo escrevendo mais tarde diz,
Porque todos pecaram. Todos pecaram. E carecem o quê? Da glória de Deus. Os pecadores são maiores. Não é verdade? Todos pecaram. E não existe. Aquele que diz que não peca, já pecou. Já pecou. Agora, a grande realidade que temos visto neste tempo é que nós estamos apenas concentrados no pecado na sua forma prática. Quando eu toco alguma coisa. Quando eu faço alguma coisa. E, sobretudo, nas questões morais. E domingo, ontem, foi falado sobre isso. E o Senhor falou muito sobre isso ontem, lá na igreja. A gente consegue, e até aqui, parafraseando o que foi falado ontem, a gente não suporta o irmão que cai no adultério. O irmão pode ir lá, se arrepender, né? Falar, ó, pequei contra o Senhor, pequei contra a igreja, pequei contra a minha família. E pouco a pouco a congregação vai jogando esse camarada para o lado de fora, mesmo ele tendo confessado a sua transgressão. Deus perdoa, mas o homem não é o que a gente diz? Deus perdoa, mas o homem não. O homem guarda aquilo lá. E aquele irmão não consegue mais viver dentro da congregação. E será que ele vai cair de novo? Não quero nem ele perto da minha casa. Não, ele vai lá me visitar, vai que ele vai e canta a minha mulher, sei lá, se aproxima da minha filha, não sei. A emoção dele cai sobre mim. Né? Aí a gente vai expulsando o irmão, vai deixando ele de lado. Vai deixando ele de lado. Aí a angústia do irmão vai apertando, ele não tem aonde ser com ele. Ele sai. Ele vai acabar saindo. Mas a gente lidar perfeitamente com os mentirosos. Quantos mentirosos tem na igreja? A gente lidar perfeitamente com o fofoqueiro. A gente lidar perfeitamente com o irmão que gosta de levantar contenda com um e com o outro. Daquele camaradinho que faz os burburuzinhos, né? Ih, fulano, ó, pá. Aí dali já sai, vai pro outro e já é outra coisa, é o telefone sem fio que a gente conhece. Coisa que ia virar no calo dos nossos olhos. Os pecados respeitáveis. Não, isso aí, exatamente, isso aí dá para trabalhar, isso aí dá para conviver. Não, isso dá aí pra faz conviver. parte da sociedade, as pessoas são assim, Exatamente. isso é normal. E aí a gente não tem essa consciência de que isso é transgressão contra Deus como qualquer outro pecado. Como qualquer outro pecado. E é por isso que Jó diz: ao aflito deve amigo mostrar compaixão, a não ser que ele tenha perdido o temor do Todo-Poderoso. Mas alguém, sinceramente, irmãos, alguém que rompe uma barreira, e que é uma grande barreira, um irmão que hoje tenha cometido qualquer pecado, do mais simples ao mais cabeludo, isso na nossa concepção, porque pecado é pecado e ponto, né? Mas na nossa concepção não é assim, né? Até adâmica. Então, diante de qualquer transgressão, um irmão vai à frente, e ainda que ele não vá à frente, e ele chegue a alguém, peça perdão e peça ajuda, e a igreja não receber isso, irmãos, pô, a gente está matando o irmão. Está matando o outro irmão, literalmente. Tá fazendo o que antigamente, né, tinha muito, pelo menos a igreja que eu vi, igreja batista, tradicional, tinha a exclusão, né? Hoje a gente não se vê mais isso, mas é uma coisa até pior do que a exclusão, que é a discriminação. Indiferença. A diferença. Indiferença. Se torna mais que é melhor a pessoa ser sincera, ó, não, prefiro você ser excluído tal, do que a pessoa tratar com indiferença. Se torna até pior, né? Muito pior. Muito pior. Aliás, é uma das coisas terríveis do ser humano, é isso. É a indiferença. É aquela coisa que você passa do lado, não tá nem aí. E aí se torna um pecado também, né? Que às vezes tá falando com a pessoa, mas tá agindo de falsidade. Porque não. É a primeira a jogar pedra, mas na frente da pessoa não. E só foi ela que tacou pedra, foi não. E só é pecado, porque a palavra do Senhor nos diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto já
Peca. Só é pecado. Só é. Mas ao aflito a gente deve estender a mão. E ao aflito aqui que está falando é exatamente isso. É aquele que, independente de ser totalmente justo aos olhos humanos, é pecador diante de Deus, carece da misericórdia de Deus e carece do amor do próximo. Muito mais do que o julgar, que foi o que fez os irmãos, os amigos de Jó. Que quando chegaram, fizeram uma leitura, e é assim que a gente faz, a gente olha o estado de... Deixa eu ver fulano, deixa eu ver como é que ele está. Ih, sei não, está esquisito, tal. Aí já pronto, já fizemos já um checklist, e do checklist já saiu um diagnóstico. Pronto, já fizemos como se pudéssemos, né? E já dei o diagnóstico, e se demore, daqui a pouco eu estou igual o juiz, já decreta até a sentença. A gente já decreta até a sentença. Deu uma ênfase, a Bíblia fala que eram amigos, né? Não era nem pessoa desconhecida não, eram amigos. Amigos, Deus não mente, pode Deus não mente. Então amigo a gente sabe o significado da palavra íntimo, amigo, né? E aí o que a gente tem visto nesse tempo é exatamente isso. Esse tipo, né, de comportamento ainda prevalecendo desde a época de Jó. E olha que, segundo os estudiosos, Jó se arremete a exatamente um período patriarcal. Então, praticamente, desde que o mundo é mundo, isso ainda tem permanecido. Quando, na verdade, precisamos voltar ao início de tudo. E perceber que não é isso. Para alguém chegar e romper essa barreira, que é uma grande barreira, de falar, eu pequei contra Deus, pequei contra a congregação, que é uma grande barreira, quando esses faz isso, quando o irmão faz isso, o que ele está pedindo é ajuda. Pedindo graça e misericórdia ao Senhor e ajuda à congregação. E a pergunta que fica é, o que temos feito? Estamos estendendo a mão ao necessitado ou estamos aplacando o juízo, posto que nem juízo nós somos? É uma pergunta que fica aí para cada um de nós responder. O verso 9 e 10 me chamaram a atenção, porque diante deste quadro de estar encurvado, né, de estar aflito, quebrantado, dando gemido, né, estar em desassossego, e é exatamente isso que o pecado faz conosco, não é verdade? Quando cai essa ficha, como é que a gente fica? A gente fica... não tem paz. Acabou. A primeira coisa que se rouba é a paz. A primeira coisa que se rouba é a alegria. Por isso também, né, Davi diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque o pecado faz isso. O Senhor perdoa todo e qualquer pecado. Mas o que a gente percebe é que o primeiro jugo que o inimigo aplaca é exatamente isso. Ó. Olha, agora não tem mais jeito não para tu, hein? Já tropeçou 500 vezes nisso aí. Já era. Para tu, game over. E aí o que a gente percebe é exatamente isso. Por quê? Porque a alegria da salvação é roubada. E sejamos bem sinceros, é assim que a gente vai, que a gente até, quando cai essa ficha, a gente se comporta diante de Deus. E Senhor, eu acho que o Senhor agora não, o Senhor não vai nem aceitar a minha oração. O Senhor não vai nem... O Senhor não vai ouvir a minha voz, Senhor. O Senhor, dessa vez, acho que não tem jeito mesmo, não. Acho que pra mim acabou. E é assim que a gente fala. É assim que a gente se comporta diante de Deus, diante dessa situação. Por isso Davi diz, restitui-me a alegria da salvação. E é exatamente isso, a nossa alma fica desassossegada. E aí a gente vê como o Senhor é longânimo e benigno, e Ele mesmo diz, há um descanso para o povo de Deus. Para aquele que está em Deus, há sossego. Não foi isso que ele disse também no Salmo de número 23? Eu pego as minhas ovelhas e levo para os pastos verdejantes, onde há sossego, onde há tranquilidade. Eu levo para as águas tranquilas. O Senhor, que é o nosso pastor, faz isso por nós. Tira o desassossego do nosso coração.
e acalenta nossa alma, o nosso coração, nos dando quietude, restituindo exatamente esta alegria da salvação novamente. E aí o verso 9 e 10, ele fala o seguinte: na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, e a minha ansiedade não te é oculta. O Senhor conhece, sonda mente e coração. E Jó deixa uma palavra muito parecida, que nós também vamos ler, que está no capítulo 12, o verso 10. Olha o que diz. Jó, capítulo 12, verso 10. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Jó, diante de todo aquele quadro que todos nós sabemos e conhecemos, é como se ele pudesse, de certa forma, bater um papo com Deus tete a tete, de igual para igual, e depois de tanto já falar, ele vai chegando à conclusão: não, na verdade, Senhor, peraí, tem misericórdia. Tu és Deus, ilimitado. Eu sou homem, carne, pó, ilimitado. Comigo não está o saber. Ainda que eu tenha muitos dias vividos, em mim não está o saber. Em mim não está a sabedoria. Em quem está a sabedoria? Em Deus. Tu és a sabedoria, Senhor. O teu conselho é que é eterno. O conselho dos homens vai e vem, como um dia após o outro. Mas o teu conselho não, Senhor. O teu conselho é eterno. E de eternidade a eternidade ele perdura. E é interessante, exatamente isso que Davi está dizendo. Senhor, não adianta eu tentar esconder, tentar colocar um pouco de lado, não externar isso para ti, porque na verdade tu conheces o homem. Tu conheces o teu levantar, conheces o deitar, conheces os desígnios, conheces os projetos. Não adianta tentar. E muitas vezes travamos batalhas com Deus como se quiséssemos esconder alguma coisa dele. Não. Isso aqui é tão precioso e é como uma boneca de porcelana, como um vidro cristalino que ninguém pode tocar e quebrar, que é frágil, que eu vou deixar aqui nesse cantinho. E aí eu permito que o Senhor tome conta de todas as coisas da minha vida, realize toda a sua vontade em todas as coisas, nessas coisas, mas essa área não. Isso aqui é meu. Isso é para mim. Esse é o meu bonequinho de vidro. Isso aqui ninguém pode tocar. E o Senhor conhece todas as coisas. E dentro dessa perspectiva, disse também o salmista: ou o nosso coração é dele, ou não é dele. Só existem essas duas propostas. Não dá para deixar 3/4 do coração para Deus e 1/4 para a gente. Não dá. Todos os convites de arrependimento para Israel foi: convertei-vos de todo o vosso coração. Não adianta entregar a política, a economia, a área militar, mas a sua família continua, você ainda continua achando que é sua e ninguém pode tocar. Não adianta. Seus filhos são seus e ninguém pode tocar. Existem vários Isaques da nossa vida, não é verdade? Há muitos Isaques na nossa vida. Quais são as respostas que temos dadas para os nossos Isaques? Quando Deus pede o Isaac da nossa vida.
É exatamente isso que eu penso que Davi está propondo, uma vez que nada está oculto diante dos olhos do Senhor. O verso 11 e o 12 vão iniciar o segundo estágio do sofrimento, que é a das perseguições. E Jó também vai falar isso para nós. Jó, no capítulo 19, vamos avançando com Jó. No capítulo 19, olha o que ele diz a partir do verso 12, do capítulo 19. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim há meus irmãos e os que me conhecem como estranhos, e eles se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde, e tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe, ou seja, os meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Que quadro terrível, gente. Sinceramente, se isso... Aliás, eu vou ser mais a menos. Mais a menos. Se a metade da metade disso ocorresse na minha vida, certamente a minha justiça já teria se aplacado há muito tempo. Há muito tempo. E Davi coloca exatamente dessa forma. E voltando naquela perspectiva que nós estávamos falando sobre congregação, sobre rótulos e sobre conviver, sobre convívio, é exatamente isso e desta forma que nós muitas vezes estamos nos colocando contra os nossos irmãos. Gente que precisa e a gente está lançando fora. Eram pessoas que estavam dentro da casa de Jó, eram pessoas que estavam íntimas a Davi, e essas mesmas é que estavam se exaltando contra eles próprios. Muitas vezes percebemos isto acontecendo dentro do nosso convívio familiar, dentro do nosso convívio espiritual cristão. Aquele que exatamente que te dá a mão, que te diz que está contigo, que põe a mão, né, no bocado, como disse o Senhor Jesus. É esse mesmo. E vai levantar o pé e vai torcer para que você tropece e caia. E eu tenho vivido um grande desafio nesses dias, e eu tenho falado isso com alguns irmãos, que é exatamente o desafio de amar. E essas coisas nos sobrevêm não é porque haja, às vezes, alguma coisa errada, nociva, mas pelo contrário, é por causa da ausência delas e por a gente achar que já está num nível, num patamar elevado, das duas, ou o nosso coração tende a crescer muito, né, e se tornar independente e até acima de todos, ou o nosso coração se estagna e fica morno, fica insensível a estas coisas. E o que eu percebo que o maior
desafio, um dos maiores desafios cristãos neste tempo, tendo em vista que a própria palavra do Senhor diz que o amor de muitos se esfriaria nos últimos dias, é em decorrência a estas coisas. É bom e fácil amar aqueles que nos querem bem e que nos tratam bem. Mas a palavra do Senhor também diz em Mateus que isso até os publicanos fazem. Isso até o camarada que tem os olhos vendados, é cego, faz. Ele trata bem o que trata bem ele. Ele dá presente o que dá presente a ele. Até aí não fez nada. É nada demais. Nada demais. E o convite de Deus é exatamente esse. Vós não sereis assim. Mas vocês, se alguém quiser andar mais de uma milha na semana, se alguém te esbofetear uma, tu dá outra face. Você vai interceder pelo seu inimigo, pelo que vos persegue. Aí o amor fica uma coisa, parece até intransponível. É aquele, caramba, eu tenho que encarar esse gigante. Tem que chegar lá do outro lado. E os maiores desafios, você vê como é que é paradoxal, num tempo onde o Evangelho cada vez mais se concentra em nós mesmos, e a gente está sempre querendo resolver todo o Evangelho, todo o cumprimento do reino em nós mesmos. As minhas promessas, o meu chamado, o meu ministério, a minha vida. E a gente não tem nem tempo para olhar do lado. E olha o que diz a palavra do Senhor: amarás o próximo e cumprirás toda a lei de Cristo. E eu percebo que hoje a gente ainda continua querendo se amoldar o tempo da lei. E Paulo escreveu pelo menos para 3 comunidades, inquirindo-as a saírem disto. Olha só, vocês receberam o Espírito e parece que vocês querem se escravizar de novo, em forma de mandamentos. E parece que muitas vezes a gente está querendo voltar nesse tempo de novo. Porque a gente está muito mais preocupado com eu não posso fazer isso, eu não tenho que fazer aquilo, eu tenho que dizer isto, eu tenho que fazer aquilo. E a gente se esquece que basta amar o próximo que eu cumpro toda a lei. Mas que amor é este? É o amor que não se ensoberbece, é o amor que não se ufana, que não se ressente do mal, que não se exaspera, que não arde em ciúmes, que não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, o amor que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta. E a gente hoje, eu percebo na cristandade, a gente está muito mais preocupado em cumprimentos na ordem de mandamentos, quando na verdade basta amar o próximo e toda a lei será cumprida. Toda a lei de Cristo será cumprida. Mas esse amor parece cada vez mais se ausentar do nosso meio. Porque quando esse irmão que cai, quando é um irmão que precisa de ajuda, mas que eu já tenho um preconceito, um rótulo, já tenho o meu ponto de vista a respeito dele, esse amor é intangível. Esse amor é utopia. É melhor viver aqui com um grupinho. Estou na casa de Deus, já estou aqui com um grupinho aqui, é tranquilo, o pessoal já me conhece, está tudo bem. É mais fácil. Entende que muitas coisas da nossa vida não se aprofundaram porque a gente insiste em viver no raso. O raso é um lugar bom. Cá entre nós, o raso é bom. O raso é bom porque a hora que eu quiser tirar o meu pé da água, eu tiro, pô. Pronto. Tirei meu pé. Saí. Quanto tá legal, não tá me espetando muito, tá razoável, tá cômodo, tá ótimo. Na hora que não dá, eu saio, pronto, acabou. Vou para outro lugar.
mergulhar nas águas profundas. Como é que é isso? Como é que funciona isso no dia a dia? Lidar com essa questão do sofrimento, hoje em dia, é literalmente desafiador. Desafiadora porque o Adão do nosso homem interior, desesperadamente, dia a dia, procura por sua própria justiça. Dia a dia, a gente só quer fazer o bem para aqueles que fazem o bem para nós. A gente só olha e só quer dar atenção para quem olha para a gente e para quem dá atenção para a gente. Eu não vou nem falar do ímpio, do necessitado, do encarcerado e do hospital, porque aí seria até pedir demais. Eu estou falando de gente que está com a gente semanalmente, dia a dia. Gente que está junto da gente. E não pasmem, essa realidade é até dentro de famílias de gente do mesmo sangue. Que só está preocupado, não, é o meu pai, minha mãe, aí o outro, meu pai, minha mãe, o meu filho, meus filhos e minha esposa, acabou. Primo, tio, avô, avó, e é outro departamento aí, problema deles. Até mesmo dentro de família existe isso. E o que dizer de gente que não é do mesmo sangue? É tempo de voltarmos a pensar sobre isso. E aí, se considerarmos isso como transgressão diante do Senhor, é óbvio então que como Davi reconheceu que era transgressor e era pecador, assim a gente deve se apresentar diante do Senhor. Entende então que não está ligado a uma mera questão de fazer ou não fazer? Se eu não amo o meu próximo, eu já estou em pecado com Deus. Miserável que homem que sou. Como que está de fato isso funcionando no meio da igreja, do corpo de Cristo? É a segunda pergunta que eu deixo para a igreja nesta noite. Mas diante de tanta calamidade, porque olhando o Salmo até agora, só lona, gente, só lona. Como diria o nosso irmão Jonathan, né? Já que tu tá deitado, já que tu caiu, então deita mesmo e fica lá no chão para ver se, né, o Senhor tem misericórdia e levanta a gente. Surge, então, né, um gemido do Espírito na boca de Davi, que é o verso de número 15, muito importante para nós. Diante de todas essas calamidades, ele diz o seguinte: em ti, Senhor, pois em ti, Senhor, eu espero, e tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Convicção de que mesmo sendo pecador, transgressor, mesmo sabendo que a sua justiça geme no seu interior, mas ele diz o seguinte: ah não, Senhor, eu espero em ti. E eu sei que tu me ouvirás e me atenderás. Eu sei que, Senhor, diante de todas as minhas calamidades e da minha estatura pequenina, eu sei que o Senhor me ouvirá. E a minha esperança é essa, Senhor. Eu vou esperar que o Senhor me ouça. Que a minha voz vai ser audível a Ti. E a voz para ser audível ao Senhor é exatamente aquela oferta com um aroma agradável. Em outras palavras, Senhor, eu sei que a minha oferta aqui, que as minhas palavras como libação diante de Ti, vai subir como aroma agradável. O Senhor vai ouvir. Porque eu reconheço a minha estatura, reconheço a minha iniquidade diante de Ti e sei que em Ti está a minha vida. Palavras de Jó, falando a mesma coisa? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará em meu favor. Eu verei Ele com a minha carne e exultarei o Deus vivo.
o Deus da minha salvação. Parece Capítulo que 19, 25. verso 25. Parece até que é outra pessoa, né? Não é verdade? Há uma esperança então para nós, que diante de todas as calamidades, o convite é este: espera em Deus, confia em Deus. A nossa confiança no Senhor não é em vão. Palavras, lamentações do profeta Jeremias. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Ele virá. Ele vem com a sua resposta, ele vem com o seu poder, ele vem com o seu caminho, porque o caminho de Deus é perfeito, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, no meio desse meio de todo turbilhão, a gente precisa descer realmente às águas profundas. Porque enquanto a gente está no raso, a gente escuta um monte de barulho, a gente batendo na água, a gente gritando do lado de fora, é o churrasco que está acontecendo lá no outro lado, é o carro que passa com som, é o barulho do rádio. Há tanto barulho no nosso meio. Mas você já experimentou quando você desce, mergulha, você vai mergulhando, some tudo. Some tudo. E fica tudo quieto, em silêncio. Total silêncio. E à medida que nós vamos descendo, mais silêncio fica. E aí quando a gente se aquieta, aí a gente começa a ouvir a Deus. Porque enquanto a gente está ouvindo todas as vozes, à medida que a gente escuta cada voz, o nosso coração emite uma resposta. E aí a gente também está ouvindo o nosso coração. Além de ouvir tudo isso, a gente também começa a ouvir o nosso coração. Aí o que a gente acontece? A gente é guiado por vistas, por emoções, por tudo que a gente consegue ver no mundo natural, no meio natural. Por isso que o convite de Deus é para mergulhar em águas profundas. Mergulhe. O convite de Deus é esse: mergulhar em águas profundas. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Se a nossa vida está nas mãos do Senhor, e Ele é soberano de eternidade a eternidade, Ele tem o domínio de tudo, Ele tem o controle de tudo. A nossa vida não vai escapar da mão do Senhor. Não vai, gente. Não vai. Não vai. Os projetos do Senhor, os propósitos de Deus são irrevogáveis. Falou Deus e não irá cumprir? Disse o Senhor que irá fazer e alguém pode impedir a sua mão? Agindo Deus, quem impedirá? Mas no turbilhão, a gente prefere e geralmente é levado pelas outras vozes. Ah, Senhor, em Ti eu espero e eu sei que Tu me atenderás. Essa é a nossa esperança, gente. Irmãos que nos acompanham, esta é a esperança do povo de Deus. Saber que a nossa petição, a nossa oração sincera, rasgada, rasgando o nosso coração, essa oração ela é respondida. Isso é ter confiança e fé no Deus vivo de Israel, de saber que esta oração não se perde no meio do caminho. Não é um correio que perde a carta. E a carta foi extraviada. Não. Quando essa oração é sincera, com gemido, com pranto, com reconhecimento de quem nós somos e de quem Ele é, ali está o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo sela, e quando o Espírito Santo sela, não tem como se perder. Foi essa a resposta que o próprio Senhor deu através do anjo Gabriel a Daniel. Daniel, tu és muito amado do Senhor. Desde o primeiro dia que tu começou a orar, saiu a resposta do trono de Deus. E houve uma guerra entre principados e tronos e governos e potestades. Mas aqui está a resposta do Senhor. Pronto. Aí o Senhor revelou, descortinou todas as semanas, as 70 semanas para Daniel.
que é o cumprimento daquilo que ainda vai acontecer no futuro. Daniel já viu lá atrás. Viu como é que é o Senhor? A nossa oração, sincera e rasgada, tem muito valor diante de Deus. E olha que Deus não é homem e nem é pai, como nós, os seres humanos, porque Ele disse: vós, pais, tão limitados, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos. Qual pai que o filho pede água e ele dá pedra? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus, pedindo alguma coisa, Ele não nos daria? É óbvio que Ele dá. Ele dá-nos quando há essa sinceridade e esse rasgar do nosso coração. Não por vistas, não por superficialidade, mas quando a gente vai a águas profundas. Aí a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. É assim que vive o sobrenatural de Deus, né? É assim que vive o sobrenatural de Deus. Há um conselho aqui que eu achei muito interessante para nós terminarmos, que está contido no verso 13 e 14, que eu penso que, não sei o que os irmãos talvez possam estar acrescentando algumas outras coisas, mas quando eu li esses dois versos, mas eu como surdo não ouço e mudo não abro a boca, sou como efeito com quem não ouve, cujos lábios não há réplica. Quando eu olho para isso, não dá para esquecer as palavras do profeta Isaías a respeito do Senhor, pois ele foi entregue como ovelha ao matadouro, não abriu a sua boca, mudo ficou e se entregou por amor a todos. Olha o testemunho do que o Senhor quer exatamente nos levar como maturidade e realidade de vida com Ele. No meio de sofrimentos pelo pecado, no meio de sofrimentos por perseguição, por injustiça, por abandono e por qualquer outra coisa mais, não cabe em nós os burburinhos, o muito falar, o reclamar, o murmurar. Já até dissemos aqui, bom é aguardar, a palavra do profeta Jeremias, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Esse silêncio deve se converter exatamente em gemido. Quer falar? Fala com Deus. Fala com Deus à vontade. Aproveita esse momento. Talvez esteja aí os seus dias de oração meio em débito. Aproveita. Bota tudo em dia diante de Deus. Senhor, é como se a gente pudesse falar assim: Thaís, você tá aí, tem tanto tempo que eu não bato um papo com você. Senta aí que a gente vai bater um papo. E aí chegar para o Senhor e falar exatamente isso. Senhor, senta aí, Senhor, eu preciso muito conversar contigo. Senhor, eu preciso muito falar com você. Olha, Senhor, é isso, é isso. Aí aproveita e bota logo tudo em dia. Mas essa coisa de aí pronto, aí murmura aqui, murmura ali, leva o outro a murmurar, aí o outro também já está falando, aí quando você vê, pronto, acabou. Ninguém agregou nada, não somou nada, diminuiu, só levou de repente outro irmão a escandalizar, a pecar, enfim, é um prejuízo, dividiu, é um prejuízo enorme. Por isso que o Senhor fala, do que o homem se queixará? Queixe cada um do seu pecado. É isso que o homem tem que se queixar mesmo. Agora, se queixar porque o Senhor não deu a resposta no tempo, da forma, do jeito, isso é murmuração. Isso é murmuração. Isso não convém aos santos, como diz o apóstolo Paulo. O que convém aos santos é salmos e cânticos espirituais, sabendo que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Senhor que vive e está. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção, essa é a nossa certeza. Porque se isso não for convicção e certeza mesmo, então, gente, a gente está vivendo pior
do que aquele que não vê nada, não distingue da direita ou da esquerda. Porque tendo os olhos descortinados, os ouvidos desagravados, e andamos como homens naturais, então a gente está perdido, gente. Misericórdia. Misericórdia. Precisamos muito dessa realidade, né? De não permitir que a justiça, quando um dá a tapa, não. Eu conheço irmãos assim, gente, sabia? Eu conheço irmãos assim. Recentemente eu até falei com um, e ele repetiu de novo. E ele falou, irmãos, é uma benção. Irmão, pô, mas quando fere no calo, aí não tem... Eu peço, é aquele tradicional licença, você já deve também ter ouvido falar nisso. Não. Irmão, eu peço licença ao Senhor 3 minutinhos, Espírito Santo, 3 minutinhos, depois eu me arrependo, choro e tal, mas eu peço 3 minutinhos de licença. Gente, o que é isso? Tempo. Justiça própria é tempo. Mas o que é isso? Justiça própria. E a gente, pior, a gente muitas vezes não reconhece isso como transgressão diante de Deus. Porque quando a gente chega para Deus, a gente justifica. Senhor, também tu viu, né? Me tirou do sério, Senhor. Pô, se não fizesse isso, como é que ia ficar? E aí minha imagem, Senhor? Pô, e aí, como é que fico eu? Aí a gente já se justificou, ainda que tenha pedido perdão, na verdade não se arrependeu. Você se justificou, é diferente. É como se falasse assim, Senhor, eu tive que fazer, né? Eu estou certo. Eu tive que fazer. Quem se arrepende não justifica. Senhor, errei. Misericórdia. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a acertar. Porque eu continuo errando. Continuo trôpego. Continuo vacilante. Não tem justificativa. Pecado não tem justificativa. Transgressão não tem justificativa. Desviar não tem justificativa. No salmo que nós lemos todinho, não vi nenhuma vez Davi falar, Senhor, meus irmãos vieram contra mim, poxa, eu trato tão bem Saul, e ele vive me perseguindo. Não vi nada aqui nisso. Não tem justificativa, meus irmãos. Essa é a realidade. Essa é a essência do homem que é pecador e depende da glória de Deus. Por último, ele deixa essa palavra de fé, de convicção. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Eu li esses versos porque o Salmo 38, ele tem um outro salmo que faz a mesma analogia, a mesma oração, o mesmo desejo, que é o Salmo de número 70. E eu quero ler o último verso desse Salmo de número 70, porque ela tem o mesmo teor significativo destes últimos 2 versos. Essa oração que Davi faz, na verdade, em outras palavras, o que ele está dizendo é o que diz verso de número 5 do Salmo de número 70. Senhor, eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. A oração final de fé, de esperança e de certeza é essa. Senhor, eu sou pobre e necessitado. É essa convicção e é esse rasgar de coração que tem que haver em nós. Se houver, ainda que seja uma oração se aproximando de Deus, mas ainda com justificativas, ainda com dedos, ainda com reservas, então na verdade eu não sou pobre e muito menos necessitado. Na verdade eu só quero que ele resolva esse problema. Mas a realidade de Davi não é essa. A realidade de Davi diz o seguinte: Senhor, eu sou necessitado, Senhor. Eu careço da tua misericórdia. Se o Senhor não me tomar pela mão, não me colocar de pé, não me endireitar as minhas veredas, não me ensinar o caminho que eu devo seguir, eu vou ficar prostrado. Eu vou me perder e o meu inimigo prevalecerá sobre mim.
eu dependo de Ti, Senhor. Davi fecha esse salmo com uma relação de dependência, de reconhecimento e de súplica, sabendo que a fé dele não seria em vão, porque a fé dele era no Deus vivo de Israel, aquele que ouve e vê todas as coisas. Assim precisa ser o nosso coração diante de todos os desafios que cada um de nós temos. Jamais apartando esta consciência, esta singeleza e esta simplicidade. Talvez daqui a algum tempo, nós não sabemos, o Senhor pode colocar qualquer um de nós numa cadeira elevadíssima. Talvez sonhos, projetos que cada um aqui tenha. E os irmãos que estão nos assistindo. Coisas que seriam assim maravilhosas demais. Pode ser de conforto, né? Muito dinheiro, o que seja. Mas como Davi, que era rei, ele mesmo disse que era pobre e necessitado. Sua pobreza não era de ouro, sua pobreza não era de exército, não era de bens, ele tinha tudo. Mas pobre de espírito, de alma, aleluia, de carência e de dependência de Deus. Porque podemos ter todas essas coisas, e se o nosso coração não chegar em Deus, somos os mais miseráveis de todos os homens, definitivamente. Definitivamente. Uma casa bonita, um carro bom, uma boa quantia de dinheiro não tem nenhum significado se o Senhor não for o centro do nosso coração e a nossa vida não for uma extensão desse amor. Nada disso tem valor. Nada. A nossa vida precisa estar nessa dependência do Senhor, sabendo que o Senhor, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, não tem um fim em nós mesmos, mas sempre aqueles que nos rodeiam. Sempre foi assim. Sempre será assim. O teu dom, o meu dom, as benfeitorias que Deus tem te dado, tem dado a cada um de nós, não tem um fim em si mesmo. Ainda que nós usufruamos da bem verdade, mas ela nunca tem um fim em si mesmo. Por isso que, mais uma vez repetindo, é sempre uma atitude de um amor ao próximo. Porque se o Deus abre uma porta, Ele me dá uma van, e eu passo na porta da igreja e vejo um monte de irmãos pegando ônibus e não faço nada, eu não vou pegar a bênção de Deus aqui na minha vida. A bênção de Deus. Se o Senhor abriu a porta, porque é certamente para ajudar alguém. Eu vou usufruir? Óbvio que eu vou usufruir. Mas eu tenho que amar o próximo. É amar o próximo. O reino de Deus foi sempre um reino conhecido por causa do amor. E olha que o amor começou a história, e o amor encerrará todas as coisas. Aliás, ele não encerrará, ele permanecerá. Porque havendo profecias acabará, havendo dons de línguas acabará, todas as coisas acabarão. Mas o amor. Possamos amar o Senhor e semelhantemente o nosso próximo. Em nome de Jesus. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Peço perdão aos irmãos pelo avançar da hora. Não sei se alguns irmãos ainda querem compartilhar alguma coisa para os irmãos que estão nos ouvindo. Não? Algum comentário, Marcelo? Também não. Também não? Bem, irmãos, nós encerramos aqui. Pedimos ao Senhor que lhes dê a vocês e a todos nós uma boa semana. Né? Uma semana onde a gente vive em si, na essência, este amor, sempre nos
apresentando diante de Deus como dependentes de sua graça e do seu amor, e que o Senhor abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Amém.